aceita, Senhor, o culto que faremos aqui, ó Pai, e santifica as nossas vidas, Senhor, para que possamos ser dignos e ser adoradores teus, Senhor. Ó Pai, bendito e santíssimo Senhor, nós pedimos, Senhor, também daqueles que não puderam estar aqui por motivos de enfermidade, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe e que com a Tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre essas vidas, Senhor, dando-lhe bálsamo, Senhor, para que possam estar curados, Senhor. Lembramos, Senhor, da irmã Rosemira, Senhor, que está hospitalizada, Pai, que o Senhor esteja com ela neste momento. Queremos lembrar também da irmã Maria Aparecida, Senhor, que estava também escalada para trabalhar na tua casa hoje, Senhor, por motivos de enfermidade não está presente, mas confiamos em Ti, Senhor, que Tu farás uma obra, Senhor, na vida dela para curá-la. Deus bendito e santíssimo Senhor, nós agradecemos pelo irmão Jeremias, pela operação que ele passou, Senhor, pela respiração que ele está tendo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja com ele também nesse momento. Ó Pai, lembramos também dos outros irmãos que possam estar necessitando da Tua presença, Senhor, em enfermidade. Que o Senhor esteja visitando a cada um, Senhor, nesse momento, esteja acompanhando, Senhor, o leito de enfermidade, Senhor, para que possam se recuperar. Lembramos também aqueles que porventura passam por qualquer outro problema de necessidade, de aflição, que o Senhor possa estar indo de encontro, Senhor, com cada necessidade. Assim também, Senhor, pedimos por aqueles que estão presentes e que não têm certeza da salvação que Jesus Cristo propiciou com o seu próprio sangue, Senhor. Que nessa noite eles possam alcançar essa certeza, entregar as suas vidas a Jesus Cristo, para que o Senhor possa fazer uma obra e desenvolver o plano que tem na vida de cada um deles. Bendito Senhor, nós pedimos também, Senhor, pela palavra que será trazida e pregada, Senhor. Ilumina o pastor e o pregador dessa noite para que venha de encontro aos nossos corações. Abençoa também, Senhor, o pastor dessa igreja, para que esteja sempre elaborando por essa igreja, Senhor, dando força e abençoando a sua família também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agradecidos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos passar a palavra agora no Senhor Wagner, e nós vamos cantar os hinos, né? Temos o hino aqui do HCC 168 e 467, 460, né? Então, a palavra, irmã, para cantarmos juntos esses hinos maravilhosos. O primeiro que nós vamos cantar é o Cristo em Minha Vida, que os irmãos já conhecem. Não estranhe minha voz meio de pato, assim, que eu estou com uma companheira que eu espero que seja separável, que é a gripe. Então, eu vou contar com a ajuda dos irmãos. Eu estou cantando e ela, às vezes, resolve pegar minha voz e levar para passear. Então, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Este primeiro hino nós já aprendemos, né? E nós temos repetido para que isso fique na memória e para que os irmãos também tenham vontade de ter o HCC, para os irmãos estarem aprendendo os hinos, porque é nosso desejo implantar o HCC na igreja. Não é que nós vamos abandonar o cantor cristão, de forma alguma. Vamos usar os dois, certo? Mas se nós tivermos o HCC também, fica muito mais fácil, né? Eu vou cantar uma vez a primeira estrofe desse hino, só para os irmãos lembrarem, tá bom? Dá para enxergar, irmãos? Dá? Cristo em minha vida.
cantaram já, então agora nós vamos cantar com bastante vigor. As duas estrofes, tá bem? Com mais facilidade. 168. Esse nós vamos aprender, tá? É pequeno também e muito fácil de aprender. Para o Rudinei colocar um pouco mais para cá, a transparência, na mesma altura, só que um pouco mais para a sua direita, para o pessoal do coral poder ver. Aí, deu agora? Vamos lá? Eu vou cantar mais uma vez, tá certo? Depois cantaremos todos juntos. Quanto
fácil. Nós vamos estar repetindo esse hino no decorrer do mês, especialmente nas quintas-feiras. Aí fica muito mais fácil aprender, não é mesmo? Obrigada pela colaboração dos irmãos. Acredito que muito mais para Deus, né? Ter a sua casa cheia também de visitantes, né? Essa igreja existe também por causa dos visitantes, né? Nós vamos passar a palavra, como já disse o irmão, ao coro jovem para a sua apresentação nesta noite, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus.
bem, irmãos, nós estamos chegando agora numa parte que é exclusiva para os membros da igreja, né? Os irmãos visitantes estão dispensados. É a parte do ofertório, né? Nós temos algumas novidades nesta noite. Nós vamos tirar 2 ofertas. Nós temos uma oferta que tiramos uma vez por mês, uma oferta especial para missões andinas, para o sustento do nosso missionário Belmires, ali no Equador. E esta oferta foi tirada domingo passado, mas a secretária achou por bem estender mais hoje, né? Dar mais esse espaço, né? Aqueles irmãos que não tiveram oportunidade de contribuir no domingo passado, têm a oportunidade de fazer hoje, trazendo a sua oferta para missões ali nos Andes, né? Nós temos também esta irmã que nós já pedimos oração por ela, nossa irmã Rosumira. Ela está doente, teve internado essa semana, já voltou para casa, está melhor, mas ela está precisando de medicamento. E o pastor, então, na reunião da diretoria, nos autorizou a tirar uma oferta, a igreja, aqueles irmãos que puderem, né, contribuir, uma oferta para comprar medicamento para aquela irmã. Esse dinheiro será entregue para a nossa irmã Lenise, que é presidente das senhoras, né, ainda para entregar para ela hoje, que ela está necessitando urgente deste medicamento. Então, aqueles irmãos que foram contribuir, nós temos 2 cestazinhas aqui em cima do gasofilácio, né? Vamos pedir aos irmãos diáconos que estão escalados, vir à frente. Os irmãos da minha esquerda vai contribuir na cestinha para o irmão Belmires, né? Além dos dízimos e ofertas que é colocado no gasofilácio, né? Os irmãos, então, a cestinha do lado direito, aqueles irmãos que quiserem, puderem contribuir para o medicamento da nossa irmã Rosumira, né? Podem fazer colocando nessa cestinha, né? Entenderam, né? Os irmãos que vão contribuir com as ofertas, no lado esquerdo para a nossa irmã Belmires, lado direito para a nossa irmã Rosumira, né? E os demais, os dízimos e ofertas, colocando no gasofilácio. Então, com a palavra, os irmãos para essa noite. A orar a Deus, agradecendo então por esses dízimos e ofertas, né? Depositado. Pai Celeste, Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, o privilégio de falar contigo, por intermédio do Filho amado Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo e lá no Calvário derramou seu sangue tão precioso para nos resgatar do pecado e dar-nos certeza da vida eterna. Graças damos por esse dia que Tu está nos concedendo, Senhor, está mais próximo de Ti, Senhor, aqui na Tua igreja, sentindo o calor espiritual, o aquecimento espiritual, para que nós possamos consagrar nossas vidas, nos santificar mais para melhor servir, Senhor. E agora, nesse momento, Senhor, queremos Te agradecer pelos irmãos que voluntariamente contribuíram com seus dízimos e oferta para a manutenção da despesa da Tua igreja, Senhor. Tu possa, Senhor, abençoar cada um, Senhor, e tocar no coração de cada um esse desejo, Senhor, de contribuir para que a Tua igreja possa cumprir com os seus compromissos, Senhor. Abençoa, Senhor, os trabalhos que ainda vão transcorrer, Senhor, e
Tu possa, Senhor, estar com cada um, ungindo o Teu Santo Espírito, para que nós possamos crescer na vida espiritual e receber aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos chegando aqui no momento que é esperado por todos, né? Eu acho que no culto, se falta esta parte, né? Falta muita coisa, né? O momento da mensagem da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Queremos dizer que mais uma vez nós temos a honra de ter a presença, a pregação e também a distribuição da ceia, a administração da ceia, do nosso irmão pastor Paulo Garcia, né? Nosso irmão Paulo Garcia já algumas vezes tem nos ajudado, né? E uma boa notícia, né? O irmão Paulo já está pedindo carta, ele e a sua família, para essa igreja, já passou na diretoria hoje, estou adiantando alguma coisa, né? Então, um prazer muito grande para nós, que logo nós não vamos ter como visitante, como cooperador, mas como membro dessa igreja, né? Então, é duplo nossa alegria, o nosso prazer em saber disso, né? Então, conforme os irmãos estão vendo, o pastor Haroldo não está aqui, ele está numa das congregações, né? Pregando e ministrando a ceia, né? Então, pediu o nosso irmão Paulo para pregar aqui nesta noite e também ministrar a ceia, né? E a partir desse instante, com muito prazer, nós vamos passar a palavra ao pastor Paulo e vamos então, em atitude de oração, espírito de oração, aguardar aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite, através do seu servo. Agradeço muitíssimo a oportunidade de mais uma vez estar com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que durante muitos anos eu fui pastor da Segunda Igreja Batista em Fragoso e me deram lá o título de pastor emérito da igreja. Mas desde que iniciamos ali a sucessão pastoral, no ano passado, poucas vezes eu preguei, porque os candidatos precisavam vir e pregar na igreja. E por conta disso, meus irmãos, eu acho que já nem sei mais pregar. E olha que pregar é uma coisa boa, sempre gostei muito de pregar. Eu era adolescente quando começaram a me dar oportunidade para pregar. E naquela ocasião nós pregávamos nas ruas, nas praças, nas igrejas. E depois Deus nos chamou ao ministério da palavra. E durante aqueles anos em que pastoreei a minha igreja, eu achava até que sabia pregar, porque estava constantemente em atividade. Por isso, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, como disse inicialmente, está voltando ao exercício. E outras oportunidades também esta igreja tem nos oferecido, nos departamentos, na escola bíblica, temos tido alguma atividade, na união masculina, e assim nós vamos nos entrosando com a igreja. O nosso propósito, meus irmãos, em verdade, é de cooperar. Nós queremos cooperar. Ser servo de Deus já é uma grande coisa. E nós temos o propósito de servir a Deus. E esperamos que seja assim o tempo em que Deus permitir que fiquemos aqui nesta igreja. Alguns irmãos às vezes nos perguntam, e pastores com quem encontramos aqui em São Paulo, se eu vou pastorear alguma igreja. Isso depende do Senhor. Eu estou na dependência dEle. E assim como uma vez ele me levou para uma igreja de que eu nunca tinha ouvido falar, assim também espero que, se for da vontade dele, se ele tiver este propósito para a minha vida ainda, que ele me conduza para uma igreja. A gente, meus irmãos, quando é pastor e vem ser membro de uma igreja, a gente enfrenta algumas dificuldades. É a primeira vez que eu estou sendo membro de uma igreja pastor, porque eu fui pastor, membro da igreja. E agora é um pouco diferente. Interessante que até visitando algumas igrejas nesse tempo que estou em São Paulo,
Por 2 ocasiões eu estive visitando igrejas em que os pastores estavam declinando do ministério. E aquilo foi suficiente para que eu não voltasse mais àquela igreja. Se eu fosse tão somente membro de igreja, visitando igreja, isso não teria o menor problema. Mas por ser pastor, eu já me senti eticamente impedido de voltar àquelas igrejas. E assim, meus irmãos, a gente está vivendo esta nova experiência e temos sido acolhidos aqui com muito amor. Eu agradeço aos irmãos a forma como tem nos recebido aqui, em especial o pastor Haroldo e a sua família, com todo carinho, como tem nos recebido, procurando nos envolver na igreja em algumas atividades. Alguns irmãos até ontem nos convidaram para que estivéssemos participando de um evento esportivo. Por motivo de força maior, eu não pude comparecer a este evento. Parece que houve uma alegria muito grande, efusiva mesmo, dos jovens, não é? Porque eu não estava lá e os jovens solteiros acabaram perdendo de pouca diferença para os casados. Mas numa outra oportunidade, se Deus permitir, nós lá estaremos. Um pregador, meus irmãos, de muitos anos, com muita experiência de ministério, de púlpito, ele já se considerava um excelente pregador e já tinha quase 30 anos de casado, quando ele descobriu na sua casa, lá escondido no armário, no fundo, no cantinho, uma caixa. Ele nunca tinha visto aquela caixa. Ele também nunca tinha ouvido falar a respeito dela. Sua esposa nunca lhe disse sobre aquela caixa. Ele estranhou aquela caixa e ele, aproveitando a ausência da esposa, foi lá curiosamente e abriu aquela caixa de madeira. E quando ele olhou ali dentro, ele encontrou ali meia dúzia de ovos e 30 mil reais. Ele tomou um susto. Mas por que esse dinheiro está aqui, esses ovos? Que coisa estranha! Nunca tinha visto isso aqui, a esposa nunca me falou a respeito disso. O que está acontecendo? E quando a esposa chegou, ele rapidamente falou com ela a respeito daquela caixa. E ela disse: ah, meu esposo, eu realmente tenho isso aí guardado já há bastante tempo. Desde quando você começou a pregar, eu tenho esta caixa guardada. E o que significa isso? E ela disse: olha, todas as vezes que você pregava mal na igreja, eu pegava um ovo e colocava nessa caixa. E assim eu venho fazendo durante todos esses anos. Meus irmãos, aquele pastor ficou tão contente, tão grato, disse: mas então eu sou realmente um bom pregador, porque só tem 6 ovos aqui nesta caixa, e eu já prego há quase 30 anos. Mas e o dinheiro, aqueles 30 mil reais? O que significa aqueles 30 mil reais? Como você conseguiu? O que aquele dinheiro está fazendo ali? Então ela disse: meu esposo, cada vez que completava uma dúzia de ovos, eu vendia e guardava o dinheiro. Meus irmãos, graças a Deus, acho que minha esposa não tem lá uma caixa, senão ela estaria com muito dinheiro guardado. Meus irmãos, é muito difícil, é desafiador mesmo pregar no púlpito desta igreja. Porque os irmãos conhecem o pastor Haroldo, eu já o conheço um pouco. Os irmãos sabem, quando o pastor Haroldo fala sobre um tema, a impressão que temos é que nós não temos nada mais para falar sobre aquele tema. Um homem que Deus tem usado com muita sabedoria, muita cultura, muito conhecimento, um professor mesmo de Bíblia. Os irmãos sabem que existem professores e professores. E pastor Haroldo é um professor com P maiúsculo, um homem que conhece a palavra de Deus e sabe transmiti-la e pregar como poucos pregadores. Que Deus possa abençoar ricamente esta igreja, ainda por muitos e muitos anos, através do seu pastor. Nós vamos, meus irmãos, meditar por alguns minutos no tema misericórdia e graça. E é, meus irmãos, pela bondade de Deus que nós estamos aqui neste instante
para trazermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler inicialmente em Hebreus, no capítulo 4. Fiquemos de pé, meus irmãos, um instante para esta leitura bíblica. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. No próximo fim de semana, meus irmãos, próximo sábado, estaremos pregando no aniversário do corpo diaconal da nossa igreja lá em Fragoso. Os irmãos nos acompanhem com as suas orações. No dia 24 estaremos lá falando um encontro de jovens também. Quando o pastor não estiver aqui, ele está trabalhando em algum lugar. Os irmãos nos acompanhem com as suas orações e que Deus possa nos conduzir e nos preservar para a sua obra. Hebreus 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podeis sentar. Meus prezados irmãos e amigos, de várias formas, a palavra graça e misericórdia aparecem na Bíblia centenas de vezes, na sua maioria relacionada aos cuidados de Deus para com a humanidade. A Bíblia diz que devemos nos achegar junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça. Nos achegarmos ao trono de Deus, porque dele vem misericórdia e graça. Somente o Senhor, Ele pode nos conceder a sua misericórdia e a sua graça. Lemos ainda em João capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Portanto, vem dele. Ele é a fonte de misericórdia e de graça. Não foi pelos nossos merecimentos, nem pelas nossas boas obras, nem por qualquer outra razão, não foram pelos nossos recursos, mas foi tão somente pela vontade de Deus, pela iniciativa de Deus, que nós podemos receber a sua misericórdia e a sua graça. Jesus é o grande e único agente da misericórdia e da graça de Deus. Vamos meditar, meus irmãos, um pouco sobre essas duas expressões que são encontradas em toda a Bíblia. Em primeiro lugar, misericórdia. No texto bíblico, misericórdia é sinônimo de compaixão e perdão. Quando lemos a palavra de Deus e quando lemos sobre a misericórdia de Deus, nós devemos entender de que Deus está falando do seu amor, da sua compaixão e do seu perdão. A sua misericórdia assim se manifesta em favor do homem. Quando Deus ele exerce o seu amor e perdão, Ele está usando a sua misericórdia em favor do homem. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo em que estamos vivendo, e quando nós percebemos, meus irmãos, as coisas terríveis que acontecem no mundo, toda sorte de violência, toda sorte de injustiça,
Quando nós olhamos, meus irmãos, para o mundo mal e cada vez pior, quando nós olhamos, meus irmãos, para o homem se degenerando a cada passo da sua vida, precisamos entender, meus irmãos, de que o homem, ele só subsiste sobre a face da terra por causa da misericórdia do Senhor. Os nossos pecados entristecem a Deus, os nossos pecados ferem o coração de Deus. Deus, ele não transige com os nossos pecados, e portanto Deus preserva a raça humana por causa da sua misericórdia. Assim nos diz esse texto bíblico lá no Velho Testamento: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Poderíamos ser consumidos e liquidados, destruídos, e tão somente a sua misericórdia é a razão para que isto não aconteça. Deus, meus irmãos, usa de misericórdia quando Ele cancela o castigo que nós merecíamos em consequência, em decorrência dos nossos pecados. Quando nós desobedecemos a Deus, e a Bíblia diz que nós desobedecemos a Deus, não há ninguém, não há nenhum homem, nenhuma pessoa, homem ou mulher, em qualquer parte do mundo e em todas as épocas, que não tenha desobedecido a Deus. Desobedecemos a Deus de muitas formas. Constantemente o homem, ele tem desobedecido a Deus. E então, meus irmãos, quando Deus, usando de misericórdia, Ele cancela o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados, Ele está usando de graça, de amor, Ele está exercendo a sua misericórdia em favor do homem. A Bíblia diz que a pena do pecado é a morte, e nós enfrentamos, em decorrência do pecado, a morte física. Os cemitérios testemunham de que isso é verdade. Nós morremos fisicamente, mas também nós morremos espiritualmente. O homem, ele está condenado a estar separado de Deus eternamente. Esta é a consequência do pecado. O castigo prescrito é o sofrimento eterno no inferno. Os nossos pecados nos condenam e nos condenam ao inferno, ao sofrimento eterno. É bem verdade que nós gostamos muito mais de ouvir falar a respeito do céu do que a respeito do inferno. E é possível até que pessoas vindo raramente à igreja, poucas vezes à igreja, até estranhem. Mas este pregador, ao invés de falar a respeito do céu, está citando a respeito do inferno. Nós não queremos saber sobre o inferno. Pois bem, Jesus Cristo, Ele falou mais sobre o inferno, nos alertando e nos prevenindo, para que tivéssemos cuidado, e para que pudéssemos nos livrar do inferno, do que até mesmo a respeito do céu. Nós precisamos conhecer o perigo de estarmos envolvidos com os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados têm consequência. Há um preço a se pagar. O castigo prescrito é este: o sofrimento eterno, a condenação eterna ao inferno. Qualquer pessoa neste mundo pode se levantar e dizer: mas eu não creio na existência do inferno. Mas não será por isso que não será condenado. Não é porque o homem creia ou não creia de que o inferno exista ou não exista. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz que a consequência pior para os nossos pecados será esta morte eterna, a segunda morte, o sofrimento eterno. Pois bem, a misericórdia de Deus se manifesta nesse sentido. Deus vem pela sua misericórdia e diz: eu cancelo esta condenação, eu cancelo o castigo. Esta é a providência de Deus pela sua misericórdia em favor de cada um de nós. Certa vez o pastor Mauro Israel, pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, ele falando a vários casais, ele estava contando a sua experiência, de uma das experiências que ele tinha tido com o seu filho. Ele já havia prevenido o seu filho para que não fizesse algumas coisas, e o filho continuava fazendo aquelas coisas erradas que ele já havia prevenido. E insistindo o filho naqueles erros, um dia pastor Mauro chamou aquele filho e disse: olha, você
errou e desobedeceu às ordens que eu havia lhe dado. Então, por causa disso agora, eu vou ser obrigado a lhe castigar. Você vai pagar pelo que você fez. Você vai ser castigado pelo erro que você cometeu. Então levou aquele menino para o quarto, e ele tirou a correia, e o menino começou a conversar com ele. Mas papai, eu não vou fazer mais. Eu agora vou mudar de fato para valer. Não precisa me castigar. Ele estava com medo das correadas. Quantos de nós já vivemos isto? Pais e filhos. Como filhos e muitos de nós como pais, educando os nossos filhos. Quantas das vezes, na hora do filho tomar uma palmada, uma chinelada, uma correada, uma varada, dizendo, não, eu não vou fazer mais, demonstrando arrependimento, atitude de mudança na sua vida. E pastor Mauro Israel disse que naquele dia ele disse para o filho, olha, eu não vou dar o castigo que você merece, eu vou confiar em você, de que você vai mudar de atitude. Quantas das vezes nós já fizemos isso com os nossos filhos? Quantas das vezes os nossos pais fizeram isso conosco? Nós merecíamos o castigo, mas eles nos perdoaram. Quantas das vezes nossos filhos mereciam o castigo e nós os perdoamos? Assim, meus irmãos, Deus age também em nosso favor. Deus está pronto a cancelar o nosso castigo por causa da sua infinita misericórdia, não pelos nossos merecimentos, não pelos nossos méritos, mas por causa da sua infinita misericórdia. Ele está pronto a cancelar o nosso castigo. E diz a palavra de Deus ainda em Hebreus capítulo 8, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, que texto lindo, Hebreus 8:12. Que palavra linda, meus irmãos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que Deus, meus irmãos, amoroso, grandioso, que venha ao nosso encontro com misericórdia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 54, temos outra referência à misericórdia do Senhor, inclusive classificando-a como estatuto perpétuo. Isaías 54, versículo 10. Notem bem. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Que texto maravilhoso! Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, nem a minha aliança de paz. Pastor Haroldo tem pregado, meus irmãos, a respeito de certeza de salvação e de continuar salvo. Grandes mensagens. E, meus irmãos, aqui está mais um texto bíblico que diz que a misericórdia do Senhor, a sua providência em nos alcançar em perdão, em se esquecer dos nossos pecados, é uma atitude para sempre. A sua misericórdia eterna não se apartará de ti, diz a palavra do Senhor. Devemos, portanto, meus irmãos, ser gratos pela misericórdia de Deus, porque Ele não nos aplica o castigo que nós merecíamos. Eu e você merecíamos o castigo, a morte eterna, o sofrimento e o inferno para sempre. Mas o Senhor diz, eu não vou fazer isto. Não é por causa de você, não é pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelos seus títulos, não é pela sua cultura, não é pelo sofrimento que você tem tido, não é pelas coisas que você possui, mas por causa da minha misericórdia. Meus irmãos, se fosse por causa do que nós possuímos, se fosse por causa dos nossos recursos, o rico viveria e o pobre morreria. O rico, ele seria justificado e o pobre condenado. Mas a misericórdia de Deus, ela está associada à sua justiça. Então a sua misericórdia vem para todas as pessoas, para todas as línguas faladas em todo o mundo, para todas as categorias de pessoas. Vem ao encontro do mais simples ao mais culto, do mais humilde ao mais rico. Todos precisamos da misericórdia do Senhor.
A segunda expressão, meus irmãos, que gostaríamos de abordar é a graça de Deus. Os irmãos sabem que graça significa favor imerecido. É como se o Senhor estivesse nos dando um presente que nós não merecíamos receber. Isto é, meus irmãos, Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. Além de Ele cancelar aquele castigo que nós merecíamos, Ele, por causa da sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Pela graça de Deus temos remissão de nossos pecados. Nos diz a palavra de Deus em Efésios 1,17. Temos a remissão pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Porque Deus, o Senhor, Ele é rico em perdoar. A sua graça é sobre nós em perdão. Em Romanos capítulo 3, 23 a 24, nos diz a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, apesar de todos haverem pecado, nós temos a graça redentora de Deus. Somos justificados gratuitamente por causa da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus temos a salvação eterna que não merecíamos. Ele nos oferece esta salvação. Ele nos oferece esta extraordinária graça. É como se um pai, além de suspender o castigo do filho, lhe desse um presente. É exatamente assim que Deus age em nosso favor. Ele suspende o castigo que merecíamos. Diz: agora eu vou lhe dar um presente, um prêmio. Eu vou lhe dar a minha graça. E, meus irmãos, quando Deus nos dá a sua graça, Ele nos abençoa de tantas formas. E há bênçãos, meus irmãos, eternas. Bênçãos que somente Ele poderia nos outorgar. Esta graça é oferecida a todos os homens, em todos os lugares. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como, meus irmãos, eu gosto desse texto bíblico, porque foi através dele, quando o pastor Gunter Carlos Brito, missionário entre os índios xerenses, pregava num acampamento de embaixadores do rei, que Deus tocou pela primeira vez no meu coração para ser um pregador, ser um ministro, quem sabe um missionário. E o que o pastor Gunter dizia naquela noite, ele frisava na cabeça dos jovens naquela noite, era exatamente isso: a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Ele diz: por isso eu estou lá na tribo entre os xerentes, porque os índios são homens, eles precisam ouvir o evangelho. A gente da nossa cidade, os nossos vizinhos, os nossos familiares, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Imagine, meus irmãos, se a graça de Deus tivesse vindo somente ao encontro de uma determinada categoria de pessoas, para uma classe, para um grupo, apenas para uma nação, por exemplo. O que seria das outras nações? Se a salvação fosse somente para os americanos, seria dos chineses, seria de nós brasileiros. Mas, meus irmãos, que coisa extraordinária é o amor e a graça de Deus. A graça de Deus, nos diz a palavra do Senhor, ela se manifestou de uma forma salvadora a todos os homens, nos oferecendo uma salvação eterna, nos oferecendo o céu de Deus. Em Efésios capítulo 2, podemos ler sobre a salvação como resultado da graça de Deus. Há tantos textos bíblicos, centenas de textos bíblicos a respeito deste assunto. Em Efésios capítulo 2, 5, a 8: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Como é clara a Bíblia, não deixa dúvida.
Aqui está a declaração da palavra do Senhor: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta é a graça de Deus que Ele nos oferece. Tito capítulo 3, versículo 7, também diz: pela graça de Deus nos tornamos herdeiros mediante esperança de vida eterna. Pela graça de Deus, Ele nos faz herdeiros. Herdamos, meus irmãos, a eternidade de Deus, herdamos a santidade de Deus, o céu de Deus, por causa da sua graça. Meus irmãos, nenhuma pessoa pode prescindir da graça de Deus. Se alguém desejar passar por esta vida, sabendo que um dia haverá de morrer e haverá de entrar na eternidade, e se desejar entrar na eternidade com Deus e viver no céu de Deus para sempre, se alguém desejar o perdão genuíno dos seus pecados, se alguém desejar o cancelamento do decreto de condenação para os seus pecados, haverá de depender da graça de Deus e da sua misericórdia. Haverá de buscar e de receber a misericórdia e a graça de Deus. O que é que o homem precisa fazer para ter a misericórdia e a graça de Deus? O primeiro texto que lemos nos apresenta a resposta a esta questão. Diz a palavra de Deus: acheguemo-nos ao trono da graça. Ora, quantas pessoas andam distantes, e cada vez mais distante, e se distanciando da presença de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Quantas pessoas não sabem absolutamente nada a respeito de Deus? Quantas pessoas não conhecem os propósitos de Deus para a sua vida? Não sabem nem por que estão neste mundo, não sabem para onde vão. Pessoas com tantos temores, pessoas que têm sofrido tremendamente consequência dos seus pecados, pessoas que não têm paz no coração, paz de espírito, pessoas que dormem hoje temendo a morte, pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã, pessoas que sentem culpa dos seus pecados. Quantas pessoas, meus irmãos, vivendo de uma forma confusa a sua vida sentimental, espiritual, sofrendo tantas consequências e andando distante e distante de Deus. Quantas pessoas temerosas de chegar diante de Deus, achando que não merecem a presença de Deus, achando que são tão pecadoras que não podem se chegar a Ele. Mas a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz que nós devemos nos chegar ao trono de Deus. Há muitas pessoas procurando recursos em tantos lugares, tentando se agarrar aqui e ali, buscando solução em tantas coisas neste mundo para os seus problemas espirituais. Devemos buscar, nos diz o texto bíblico, o trono da graça, buscar a Deus. Quem vai resolver os nossos problemas espirituais, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa condenação, quem vai resolver os nossos problemas espirituais será o Senhor. Deus é quem pode nos socorrer em nossas necessidades. Não serão as igrejas, não serão os pastores, não serão as religiões, mas será o Senhor da glória. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça. E de que forma? Nos diz o mesmo versículo bíblico: confiadamente, portanto, com fé. Se você crê que o Senhor pode lhe dar da sua misericórdia, da sua graça, isto vai acontecer na sua vida. Jesus Cristo, como disse, Ele foi o agente desta misericórdia e graça. Ele veio e Ele foi àquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Ali o Senhor estava consumando, e ali Deus estava dando a maior de todas as provas da sua misericórdia e da sua graça. A Bíblia mesmo nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O que nós deveríamos sofrer estava sobre Ele, como resultado da sua bondade e do seu amor. Você está disposto a abandonar os seus pecados e receber a misericórdia e a graça de Deus? É isso que nós precisamos fazer.
como aqueles filhos, muitas das vezes, diante do seu pai, sabendo que serão castigados, dizem: eu vou mudar de atitude. E mudam mesmo. Muitos mudam mesmo. Vale a pena dar um voto de confiança de vez em quando aos nossos filhos, porque eles mudam de atitude, eles valorizam aquele momento de amor que nós tivemos, eles não sofreram castigo. Você está disposto a abandonar os seus pecados e receber a misericórdia e a graça de Deus? Isso está ao seu alcance hoje. Você pode buscar ao Senhor, porque Ele lhe conhece, Ele sabe do seu coração, Ele sabe das suas dúvidas, dos seus temores, Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo conhece. E Ele tomou todas as providências para que você pudesse desfrutar da sua misericórdia e da sua graça. Portanto, volte para Ele nesta noite. Não saia daqui vazio, mas confiantemente, confiadamente, como nos diz o texto bíblico. Venha para o Senhor e diga a Ele: Senhor, aqui eu estou, e eu quero a tua misericórdia, porque os meus pecados são poucos ou muitos, mas o importante é que Ele conhece todos eles, aquilo que nós já fizemos e que quem sabe somente nós sabemos, ninguém mais sabe, Deus sabe. E nós temos que chegar diante dele e dar nome aos nossos pecados e dizer: Senhor, tu conheces todos os pecados, aqueles que estão gravados aqui na minha vida, tu conheces todos os pecados. Eu quero a tua misericórdia e a tua graça. E então nós haveremos de receber a salvação eterna, seremos herdeiros de Deus, herdaremos vida eterna. Então, quando fecharmos os olhos para este mundo, nós estaremos indo ao encontro dele, para viver a eternidade com Ele, sem condenação, sem castigo, por causa da sua misericórdia e da sua graça. Que Deus nos abençoe. Amém. O coro jovem vai se apresentar.
nesse instante vamos passar para a ministração da ceia, né? O pastor Paulo então vai fazer. Nós vamos fazer algumas modificações das pessoas escaladas, porque aqui casal Henrique e Maria Soares, por motivo de enfermidade, não pode estar presente, né? Então vamos convidar as diaconisas, nossa irmã Sara Fraia e Francisca Rubens, nosso irmão Floriano Peixoto e Antônio Oswaldo Alves, para ministrar. Bom, o nosso irmão está dizendo que tem alguma dificuldade, vamos convidar o nosso irmão Coutinho, então, para fazer essa parte, com o pastor Paulo. Vamos ler, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11. Este é um dos textos bíblicos que nos falam a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida nesse instante. Gostaria, meus irmãos, de destacar este versículo que diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, aqui nós estamos reunidos como igreja, porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo ele veio, cremos na sua palavra, não temos nenhuma dúvida quanto a isto. Fomos, meus irmãos, alvos da misericórdia e da graça de Deus. Ele nos alcançou. Um dia reconhecemos nossos pecados, a nossa culpa, e fomos a Ele. E recebemos, meus irmãos, o seu perdão, a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purificou para sempre de todos os nossos pecados. E por esta razão aqui nos encontramos, como servos de Deus, para a adoração, para o seu louvor, para o culto, para estudarmos e aprendermos da sua palavra. E, meus irmãos, quando nós participamos deste memorial, usando o pão e o fruto da videira, nós estamos simbolizando a morte de Cristo. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que fizermos isto, todas as vezes que esse memorial for realizado pela sua igreja, pelos seus discípulos, portanto, pelos seus seguidores, estaremos anunciando ao mundo com este simbolismo de que Jesus Cristo veio e de que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Meus irmãos, esta é a mensagem da igreja. Esta, quem sabe, é a principal mensagem da igreja. Anunciar a este mundo perdido de que Ele veio e de que Ele morreu pelos nossos pecados. E assim, meus irmãos, nós devemos participar deste memorial com muita gratidão em nossos corações. Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia e a graça de Deus?
Onde nós estaríamos se não fosse a bondade de Deus? Onde nós estaríamos se não fosse Jesus Cristo ter vindo a este mundo e um dia ter ficado suspenso entre a terra e o céu, morrendo, vertendo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados? Devemos participar, portanto, com gratidão em nossos corações, e assim fazendo estamos anunciando a todos que Jesus Cristo ele veio e que morreu pelos nossos pecados. Nós vamos, meus irmãos, orar nesse instante, agradecendo a Deus pelos elementos da ceia e por este momento de comunhão que estamos tendo com o Senhor. Pedir a nossa irmã diaconisa, irmã Francisca, que nos conduz a Deus em oração. Santo Deus e Pai que estás nos céus, graças nós te damos, ó Deus, por este momento tão feliz em que achamos-nos aqui, Senhor, na tua casa, para louvarmos-te, ó Deus, para te adorar, Senhor. Ó Jesus querido, vem estar com cada um, Senhor, no coração de cada um, ó Pai Santo. Faz com que aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor, que hoje possa ser uma noite aceitável, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque tu mandaste teu Filho amado para morrer por nós, Senhor, e que por isso temos a certeza da vida eterna. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Agora abençoa-nos e guarda-nos, dando-nos também depois uma semana, Senhor, protegidos e guardados na tua presença. Fica com cada um, Jesus amado, pois tudo nós te agradecemos e te pedimos no teu santo nome, ó Jesus. Amém. Amém. Deverão participar da ceia do Senhor membros da Igreja Batista em plena comunhão com a sua igreja. Esta igreja ela tem praticado a ceia do Senhor associado a um corpo de doutrinas bíblicas e batista, e por isso a ceia ela é restrita, e estamos convidando a todos os membros de qualquer igreja batista da mesma fé e ordem para participar conosco deste memorial. Nós vamos distribuir o primeiro elemento da ceia, o pão, ao cântico do hino 142.
ocasião, disse Jesus aos seus discípulos: comei dele todos em memória de mim. Comamos, pois, em memória do Senhor. Vamos cantar o hino 123. Vamos cantar todo o hino 123. Bendito Cordeiro, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. 123. Da mesma forma, disse o Senhor aos seus discípulos:
Bebei dele todos em memória do Senhor. Bebamos, pois, em memória do Senhor. Diz a Bíblia que em seguida eles cantaram o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava sob o impacto da traição. Ele havia sido traído momentos antes, no contexto daquela ceia. Mesmo assim ele disse: aqui está o pão, simbolizando o meu corpo, e aqui está o fruto da videira, simbolizando o meu sangue, que será derramado na cruz do Calvário. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia o vitupério, o sofrimento. Ele sabia do Calvário. Ele sabia da coroa de espinho, da humilhação, de todas as coisas. Ele sabia, mas não recuou. Após celebrar a ceia, cantou o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar este hino 307 e vamos dizer, meus irmãos, a Deus nesta noite. Vamos dizer a Cristo, vamos dizer a Ele uma vez mais: não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Quem sabe você nunca disse isso. Quem sabe a oportunidade nesta noite de dizer pela primeira vez. Mas diga, não saia daqui sem dizer isto ao Senhor: bom Jesus, a partir desse instante, por causa da tua misericórdia e da tua graça, eu sou todo teu. E nós que tivemos, meus irmãos, experiência de conversão, vamos dizer ao Senhor mais uma vez, com toda a força do nosso pulmão, no louvor a Deus: bom Jesus, sou todo teu.
nós que deseja verdadeiramente receber a Cristo como seu Senhor e Salvador nesta noite, vou pedir que nos comunique ali à porta, ou diga a pessoa que estiver ao seu lado, aquele que lhe convidou, enfim, nos dê a saber a respeito da sua decisão. Nós vamos nos alegrar com isto. Venha conhecer a Cristo cada vez mais, estudando a Bíblia, como esta igreja, cada domingo pela manhã, numa escola bíblica dominical. Deus quer este encontro com você e que você possa desejar este encontro com Ele nesta noite. Antes, meus irmãos, da oração final, os diáconos vão retornar aos seus lugares. Nós vamos ouvir o coro da igreja, sendo a última participação desta noite, e em seguida estaremos encerrando, orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade desta noite, pela comunhão, ó Deus, com a tua igreja, pela comunhão contigo, ó Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelos louvores, pelas mensagens cantadas, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que a tua palavra tem nos revelado. Nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus.
resultado da tua grande misericórdia e graça em nosso favor. Nós te louvamos, ó Deus, por Cristo Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, para que nos abençoe e nos conduza pelo teu Espírito de tal ordem, que nós possamos honrar a Cristo em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso testemunho de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar desta graça e desta misericórdia que um dia nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que está aqui nesta noite. Te pedimos abençoá-los, ó Deus, em especial aqueles que nos visitam, e que tu possa visitar, ó Deus, os enfermos, aqueles que estão atravessando lutas, problemas, dificuldades, preocupações. Sê, ó Deus, o bálsamo para os teus servos, para cada um, ó Deus, que, quem sabe, ó Deus, está na dependência do teu socorro, do teu poder, da tua misericórdia em suas vidas. Abençoa esta igreja, abençoa, ó Deus, o pastor Haroldo, que ele tenha, ó Deus, sempre força, ânimo e sabedoria renovada, vinda de ti, para conduzir, ó Deus, este teu povo. Abençoa, ó Deus, esta igreja no desempenho da sua missão, que cada servo teu, ó Deus, tenha alegria em pertencer a esta igreja, ao teu reino, e estar te seguindo. Leva-nos, ó Deus, agora em paz aos nossos lares, guarda-nos, livra-nos do mal, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.